Boa noite, pessoal. Todos conseguem me ouvir? O áudio tá bom? Estão conseguindo me ver? Tá tudo ok? Boa noite, sim. Obrigada. Tô te Boa noite, Elise, Isabel, Evelyn, Rafaela, Valéria, Vanessa. Muito bem. Boa noite. Boa noite. A gente vai deixar esse vídeo aqui gravado, né, desse nosso encontro. Algumas pessoas pediram para a gente gravar, porque não poderiam estar presentes ao vivo, mas gostariam de ouvir depois. Então, só para vocês saberem que a gente está gravando aqui. Então, como que vai funcionar, né, a nossa dinâmica hoje? Hoje é um dia bastante esperado, assim, por nós, porque tem bastante tempo que a gente queria poder oferecer realmente essa ajuda para as famílias nisso, né, que é tão importante, que é a linguagem, né? Português, a literatura, que é fundamental, né? A gente pode saber muitas outras coisas, mas se a gente não souber a nossa própria língua, como é que a gente vai expressar aquele conhecimento que a gente tem, não é verdade? Então, por isso que a academia quer oferecer esse curso. E hoje eu quero contar um pouco para vocês, um pouco não, quero contar tudo para vocês, todos os detalhes possíveis e imagináveis que eu conseguir sobre esse curso, né, que foi realmente muito sonhado por nós, que finalmente agora toma forma. E no final, se vocês tiverem ainda alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou ficar aqui também para responder. Aqui no chat, vocês podem ir enviando também perguntas, podem enviar perguntas privadas só para mim ou públicas para todo mundo ver. Vou colocar um olá aqui para vocês verem onde fica o chat. Todo mundo está vendo? Então, enquanto eu estiver apresentando, explicando como que vai ser o curso, vocês podem enviar dúvidas, não precisa esperar o final, não. Às vezes você esquece a pergunta que você queria fazer. Então, pode já ir colocando aqui as perguntas. E por fim eu vou respondendo. Tá bom? Então vamos lá. Tem uma apresentação aqui que eu quero compartilhar com vocês. Espera aí. Pronto. Agora vai. Bom, então, para quem não conhece a gente ainda, né? Nós somos do portal Educação Clássica, né? E dentro desse portal existem algumas iniciativas, né, para realmente ajudar as famílias a educarem bem os seus filhos. Então, surgiu, tudo isso começou lá atrás, né, em 2018, quando eu comecei a estudar para tentar entender qual seria o melhor caminho na educação do meu filho, né? Meu filho que hoje tem 6 anos. Então, lá em 2018 eu comecei a estudar, comecei a tentar me aprofundar em como eu gostaria que fosse a educação dele, né? Na época ele estava numa escolinha em que eu dava aula de inglês também, de educação infantil, lá no Rio de Janeiro, onde a gente morava. Agora a gente mora em Curitiba. E num dado momento, quando eu engravidei da minha segunda filha, eu comecei a me perguntar que caminho eu realmente gostaria na educação do meu filho. Foi quando a gente optou pela educação domiciliar. E eu comecei a estudar e pesquisar e me encantei pela proposta da educação clássica, né, dessa ideia, né, da gente cultivar as virtudes, né,
essa busca pela sabedoria realmente na alma dos nossos filhos, essa busca pela contemplação do bem, da beleza e da verdade. Me encantei com essa proposta e comecei a estudar e vi que, de fato, a gente tinha um grande problema. E que problema é esse? Grande parte dos conteúdos, de materiais que a gente encontra sobre educação clássica em geral, na internet, eles estão difíceis demais, a gente não consegue entender. Seja porque estão em inglês, ou seja porque muitas vezes as pessoas que falam são tão eruditas que elas só se entendem entre elas. E o restante, nós, os réis mortais, muitas vezes não conseguimos acessar as alturas desse conhecimento. Então, eu ficava pensando, o que eu poderia fazer para ajudar outras mães, na mesma situação que eu, que precisariam estudar mais para oferecer uma educação boa para os filhos, mas que não encontravam tempo, não tinham tempo para ficar entre os intelectuais, se debruçando nesses livros grossos de 1000 anos atrás, enfim. Então eu pensei, bom, já que eu tenho que estudar para a educação do meu próprio filho, já que eu tenho essa facilidade com o inglês também, por que eu não pego esse conteúdo que eu tenho que estudar para mim mesma, e coloco isso de uma forma que seja acessível para as outras pessoas? Foi assim que surgiu o Pod Clássica. Não sei se alguém aqui conhece o Pod Clássica, mas ele é um podcast, que vocês podem encontrar depois no YouTube, no Spotify, iTunes, todas as plataformas de podcast. E eu comecei a gravar alguns áudios sobre aquilo que eu estava aprendendo, a importância, primeiro, o que é educação clássica, a importância de poesias, de contos de fada, como memorizar poesias, como trabalhar as virtudes com as crianças, enfim. Até porque tem uma frasezinha que eu coloco no meu WhatsApp que é assim, docendo discimus, que ensinando a gente aprende. A melhor forma da gente ensinar alguma coisa, a melhor forma da gente aprender alguma coisa é ensinando. A gente só sabe que a gente realmente aprendeu quando a gente é capaz de ensinar. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, alguém te pergunta, você sabe tal coisa? E você acha que, para mim eu sei, mas não sei explicar, não sei ensinar. Então é porque você não sabe. Porque a gente só sabe realmente quando a gente é capaz de ensinar aquilo. A gente pode até ter entendido superficialmente, mas aprender de fato é quando a gente consegue ensinar. Então, até para eu aprender melhor, eu comecei a ensinar por aí. Então, o Pod Clássica foi crescendo, a gente foi... eu desenvolvi um material na época que eu... inspirada assim, nas atividades que eu fazia com meu filho, chamado Clube do Tapete. A gente tinha um momento do dia que a gente chamava de Hora do Tapete, que a gente sentava, lia poesia, ouvia música clássica, estudava um pouco a vida dos compositores, conhecia um pouco deles, lia contos de fadas, aprendia também um pouco sobre virtudes através do exemplo de alguns personagens. Enfim, a gente fazia algumas atividades assim e a gente sentava no tapete. Então, eu chamava de A Hora do Tapete. Depois eu pensei, bom, outras famílias poderiam fazer isso também, já que eu estou fazendo planejamento aqui em casa, por que eu não disponibilizo isso para outras pessoas, Então, na época, surgiu o Clube do Tapete, também, que é um material que vocês podem conhecer acessando lá o nosso site depois, que é educaçãoclássica.com. Como eu sou professora de inglês, daí surgiu também a iniciativa que foi o Inglês Vivo, para ajudar as famílias que queriam ensinar inglês em casa. Enfim, então a coisa foi tomando corpo, até que, por fim, meu marido, que é o Marcos, aqui o nomezinho dele, ele teve uma ideia, da gente começar a fazer aulas online, mas aulas online de uma forma diferenciada, porque hoje em dia você vê muitos cursos online, enfim, teve um boom recentemente, até por conta da pandemia e tudo isso, mas grande parte dos cursos online são cursos gravados, em que o professor está ali diante da câmera e fala com a câmera, grava, explica todos os conceitos que sejam necessários, e você assiste depois, faz anotação e tudo. Para algumas coisas, isso funciona, alguns assuntos, para adultos, principalmente, mas para as crianças, falta, realmente, e no ensino de línguas em geral também, falta esse retorno do professor, Então, por exemplo, você pode fazer um curso de inglês com um curso gravado ou com várias aulas no YouTube, mas você não sabe se a sua pronúncia está boa,
porque você não tem com quem conversar, você não tem um professor que te dê um retorno, que, né, avalie, que te diga, né, o quanto você está progredindo, o quanto que ainda falta, alguém que possa pegar na tua mão e ir com você, né? Então, a gente sentia que realmente faltava isso. E assim a gente começou a dar aula, primeiro de inglês, né? Foi assim que surgiu a Academia Dulcis Domus. Dulcis Domus significa doce lar, né? É a academia que fica dentro do nosso lar, que a gente pode estudar em casa, mas com todas as vantagens de ter um professor ali, ao vivo, né? A regularidade, a constância das aulas e tudo isso. Então, a gente foi crescendo, depois das aulas de inglês vieram outras aulas, hoje em dia a gente tem latim, tem espanhol, tem alemão, tem aula de matemática, tem até aulas particulares a gente já tem de ciências, de história, de geografia, enfim, várias coisas, mas estava faltando, né, uma peça-chave, como eu estava falando com vocês, que era esse nosso curso de português e literatura. Então, nós já estamos presentes, né, como está aqui, em várias cidades. Opa, tem alguém aqui? Não. Eu tenho que ficar de olho porque, para não colocar senha, eu coloquei uma sala de espera. Então, eu tenho que ir aceitando as pessoas para elas se juntarem a nós. Então, tem que ficar atenta, senão eu esqueço de olhar isso. E as pessoas ficam lá esperando, não pode ser assim. Bom, então a gente, graças a Deus, já alcançou mais de 500 famílias, né? Seja com os nossos materiais, seja com os nossos cursos. Então, a gente já está presente em 180 cidades brasileiras, acredito que talvez mais aqui um pouquinho já, e mais de 20 cidades pelo mundo, né? Promovendo a contemplação do bem, da beleza e da verdade. Bom, nosso tão sonhado curso vai se chamar Artes da Linguagem, né? Muito bem. Então, antes da gente conversar sobre esse assunto aqui, eu queria só falar um pouquinho com vocês sobre a questão, né, do que é arte, né, já que o nosso curso se chama Arte da Linguagem, né? Um artista é alguém que é capaz de fazer algo com excelência, né, com proficiência, né? Em geral, através das artes, a gente comunica uma ideia, né? Por exemplo, num balé, né? Você vai ver lá o pessoal dançando. O que eles estão fazendo? Eles estão contando uma história através do corpo. Eles estão comunicando uma mensagem ali. A escultura, a mesma coisa. Ou através da música, né? Tantas músicas que nos tocam de uma forma que nenhuma outra arte consegue, né? A própria pintura, enfim, todas as artes, elas são formas de expressar uma ideia. Claro que não é simplesmente só expressar uma ideia, porque senão isso aqui seria uma arte, né? Porque eu estou expressando um monte de ideias aqui. E isso não é. Então tem essa excelência realmente, né? Tem essa busca pela perfeição estética, essa busca pela beleza, né? Mas é uma forma de comunicar uma ideia. Então, se a gente adiciona aí a palavra linguagem, né? Então, o que seria uma arte da linguagem? Seria, né, essa habilidade, né, de poder expressar, né, de uma forma clara, né, de uma forma bela, as nossas ideias, as mensagens que a gente quer transmitir, né? Então, basicamente, né, tradicionalmente, esse conceito de arte da linguagem se resume à capacidade de ouvir, de ler, de falar e também de escrever. E aí a gente parte, né, para essa nossa pergunta. Tudo bem, né? Entendi. Importante, arte da linguagem, bacana. Mas como que de fato eu consigo fazer com que o meu filho se expresse assim? Como eu posso tornar o meu filho um comunicador competente? E aqui vai entrar essa nossa segunda pergunta, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, essa é uma ideia de um senhor que eu admiro bastante o trabalho dele, acho bem interessante, que é do Andrew Pudewa, ele é do Institute for Excellence in Writing.
Então, ele diz o seguinte, né, essa ideia dele, que nada vai sair, né, da gente, no caso, vai sair pela nossa boca, ou a gente vai escrever, né, no caso, vai sair pela mão, se antes não estiver na nossa cabeça, certo? Então, imagine que, por exemplo, eu quero falar japonês agora. Então, só vai sair japonês pela minha boca se primeiro tiver japonês na minha cabeça, concorda? Né? Eu não posso sair falando uma língua que eu não sei, né? Então, parece uma ideia um pouco óbvia, mas na prática não é. A gente percebe isso claramente, né? Por quê? Muitas vezes a gente sonha que os nossos filhos escrevam bem, que os nossos filhos falem bem, que eles consigam realmente se expressar de uma forma bela, de uma forma clara, que eles tenham capacidade de ler grandes obras, né? Que superem muitas vezes uma deficiência que a gente tem, né? A gente não quer que os nossos filhos tenham uma educação como a que a gente teve, a gente quer que a deles seja melhor e a gente se esforça para isso. Então, a gente precisa entender que isso não acontece magicamente. Então, como que a gente precisa agir? A gente precisa fornecer para os nossos filhos uma espécie de, o que o Andrew Puro chama de banco de dados. Imagina que essa imagem do banco de dados é meio feia, né? Imagina uma galeria de arte, né? Imagina a imaginação do seu filho como um grande museu e que a gente tenha a oportunidade de ir mobiliando, de ir colocando um quadro bonito aqui, um móvel antigo ali, uma antiguidade ali, uma coleção rara do outro lado, né? Então, ele vai tendo a mente dele vai sendo mobiliada, né, de uma forma variada, de uma forma rica, de uma forma bela. Então, ele pode acessar tudo isso que ele tem ali, né? Então, como que normalmente a gente alimenta esse nosso banco de dados, né? Qual que é o nosso input em geral? Né? A maioria das crianças, provavelmente não é o caso de vocês, porque se vocês estão aqui, vocês são pessoas que estão preocupadas com a educação dos filhos de vocês, mas muitas vezes, até por uma falta de formação, não por má vontade, o que acontece é que muitos pais acabam deixando as crianças relegadas à mídia, né? Muitas vezes a TV o dia inteiro, videozinho no YouTube o dia inteiro, enfim. Fora as besteiras que normalmente a gente sabe que tem, que acontecem, que às vezes são coisas até inconvenientes, né? Que não são aconselháveis realmente das crianças assistirem e tudo isso. Mas fora isso, a gente tem uma questão que é a seguinte: o tipo de linguagem, né? Se você liga a TV, que se emprega nos programas, nas séries, mesmo nos filmes, em geral, é uma linguagem muito pobre, né? Então, a principal fonte de linguagem, né, a principal canal através do qual as crianças recebem linguagem hoje em dia é um canal que está podre, né, praticamente, com aquela água parada ali, cheia de mosquito da dengue. Enfim, qual que é a segunda fonte principal, né, de linguagem que os nossos filhos poderiam colher ali aquela linguagem rica, receber aquele manancial de vocabulário, aquela coisa rica? É a linguagem do dia a dia em casa. E que, se a sua casa é como a minha, não é muito rica, não, nem muito sofisticada, né? Porque, no geral, a gente está assim: menino, tira o dedo da tomada, para de puxar o cabelo da sua irmã, garoto, né? Tira a mão daí, bota o sapato, guarda essa meia, devolve meu lápis, esse tipo de coisa, né? Então, muitas vezes a gente anda por aí apagando incêndios e não é que a gente tem, assim, aquela cena um pouco idílica, não vou sentar aqui agora com os meus filhos na mesa de jantar, nós vamos conversar agradavelmente sobre o nosso dia e o Joãozinho vai ler um poema. Claro que de vez em quando isso até pode ser que aconteça, mas o normal, né, é aquela baguncinha gostosa de cada dia, né, em casa. Então, um corre para lá, o outro para cá e a gente fica um pouco, como eu disse, né, apagando incêndios.
Então, não é que a gente possa oferecer, digamos, um vocabulário. Tudo bem que ninguém sai falando problema por aí, né? O que já é um grande avanço, mas sempre daria para melhorar. E qual que é a terceira fonte, então, de linguagem, né? Qual que é a outra oportunidade que os nossos filhos geralmente têm, as crianças em geral têm, de ouvir coisas, né? De alimentar esse acervo interior? São os pares, ou seja, as crianças da mesma idade. Para quem faz homeschooling, isso não é tanto o caso, né? Mas nas escolas, por exemplo, a gente pode pensar que isso realmente é assim, né? Geralmente nas salas de aula, a gente tem crianças na mesma faixa etária. E o que acontece quando a gente reúne crianças na mesma faixa etária? Eles chegam ali ao mínimo esforço comum, né, para poderem se comunicar. Então, qualquer coisa que eles falem de qualquer jeito, o outro entendeu. Eles não precisam se esforçar, elaborar uma linguagem, não. Diferente de, por exemplo, quando a gente tem um cenário em que a gente tem uma criança mais velha com uma criança mais nova. Por quê? A criança mais velha, ela se sente um pouco no papel de líder. Ela se sente como se fosse um mentor ali da situação. Então, ela adequa o vocabulário para conversar com o pequeno. Ela sabe que o pequeno vai imitar. Né? Que ela sabe que ela está no papel de liderança. Então, ela fala de um jeito, né, melhor. O pequeno também, olhando o mais velho, ele imita o mais velho. Ele segue o líder, basicamente. Diferente de quando o pequeno está com o pequeno, eles falam lá de qualquer jeito, todo mundo se resolve. E quando o grande está com o grande, é a mesma coisa. Então, a gente percebe já de cara que todos os lados, né, a gente está cercado de fontes que não trazem essa linguagem rica, esse vocabulário variado, né, esses padrões, né, sofisticados da língua que a gente gostaria de ter. Então, o que nos resta, né? Então, a saída, né, que esse fundador, né, que é o Andrew Kuro, que fundou esse instituto, a saída que ele dá são duas, na verdade, né? Ele dá duas saídas. A primeira saída que ele oferece é a memorização de poesias. E às vezes a gente pode pensar um pouco, nossa, memorização de poesias, nossa, mas que coisa, né? Antiquada, ou sei lá, a decoreba, né? Você falando de decoreba por aí. O que é engraçado, porque normalmente quando a gente fala de memorização, a gente entende a memorização como algo oposto à originalidade, certo? E hoje em dia a gente valoriza muito a autenticidade, a criatividade, a capacidade de se expressar de uma forma livre, né? Mas eu volto àquela questão. Como é que uma coisa sai pela minha boca se ela não está antes na minha cabeça? Né? Tem um exemplo interessante que é o exemplo das pessoas que estudam violino, né, ou outros instrumentos. Dentro do método Suzuki de violino, né, como que funciona? Eles precisam aprender, né, eles aprendem uma música, digamos, né? E depois, quando eles vão aprender uma segunda música, eles continuam praticando aquela primeira música que eles já aprenderam. Quando eles aprendem uma terceira música, eles continuam praticando a primeira, a segunda e a terceira. Até que eles têm um repertório enorme, né, só na cabeça, né, que eles conseguem tocar de memória. E é incrível, né, que a experiência, né, que se relata, que esse professor relata, é que quanto maior é o repertório, maior é a capacidade de improvisar que o aluno tem. Né? Por quê? Porque quando eu tenho bastante coisa aqui estocada, eu consigo brincar com esses elementos. Eu consigo criar coisas novas. Eu consigo ser criativa, eu consigo ser original, eu consigo ser autêntica. Mas se não tenho nada na minha cabeça, eu vou ser criativa com o quê, né? Se eu não sei nem tocar violino, eu vou fazer o quê? Eu vou tacar com ele na minha cabeça? Realmente é autêntico, mas é horrível, né? É feio, é lamentável. Então, para a gente poder fazer uma arte mesmo, a gente precisa ter coisa na nossa cabeça. E como que a gente, então, faz com que essa linguagem entre na nossa cabeça? Como eu falei, uma das saídas é a memorização de poesias. Mas essa memorização de poesias, ela não precisa ser chata, né? Do tipo, como se a gente estivesse se forçando a memorizar alguma coisa. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas muitos de nós sabem de cabeça
músicas de comerciais da TV, né? Porque nós fomos expostos a essas musiquinhas algumas vezes, né? A repetição, e o nosso cérebro, ele está equipado para isso. Quando ele é exposto repetidamente a uma música, ou a uma poesia, no caso, ele memoriza, naturalmente, né? Faça essa experiência, pega uma poesia e comece a ler essa poesia todo dia para o seu filho, uma vez por dia. Em 2 semanas ou menos, ele já sabe ela de cor, né? Você pode fazer algumas brincadeiras também, do tipo, ler um verso para ele completar o final, ou ler um para ele ler o próximo. Mas ele memoriza, mesmo, que ele não, mesmo se ele não quiser, ele memoriza, né? Porque é praticamente involuntário, é algo que acontece de uma forma muito orgânica com a gente, né? A gente foi realmente feito para isso. Então, a memorização de poesias é bem importante, porque através da memorização, a gente vai fornecendo esses quadros bonitos, esses móveis, né? E quando a gente precisar deles, eles estão ali, né? Na hora da gente ser criativo, na hora da gente ser original, a gente tem elementos, porque ninguém cria do nada, né? Só Deus cria do nada. Agora, tirando o mundo sobrenatural, aqui no mundo natural, ninguém cria do nada. Saiu uma coisa aqui, né? Então, eu preciso de elementos para poder criar alguma coisa. Se eu quero criar uma mesa, eu preciso de madeira, eu preciso de parafuso, eu preciso de ferramentas, eu preciso, né, daquela matéria-prima mesmo. A mesma coisa, se eu quiser criar um texto bom, eu preciso ter esse vocabulário, né, armazenado, eu preciso tirar isso de algum lugar. E para eu poder montar esse meu acervo, a memorização de poesias é um caminho excelente. O segundo caminho que ele apresenta é o caminho da leitura em voz alta. E isso é bem interessante, porque normalmente quando a gente pensa nisso, a gente está pensando no nosso filho ler em voz alta, mas não é isso não. É da gente ler em voz alta para os nossos filhos. O que é relativamente engraçado, porque o que acontece em geral nas casas, né? A gente tem as crianças e elas, quando não sabem ler, a gente lê em voz alta para elas, né? Quando elas aprendem a ler, elas começam a ler por conta própria, naturalmente, e a gente para de ler para elas. A gente fala, ufa, lê aí por conta, né? Enfim, claro que a gente comemora que a criança já sabe ler e tudo. Só que qual que é a grande questão? Pensa comigo. A nossa capacidade de compreender está muito acima da nossa capacidade de produzir, né? Por exemplo, imagine você, né? Você lê um livro, você está lendo um livro sobre educação, ou um romance, alguma coisa. Você consegue compreender aquele texto, mas você não seria capaz de, talvez sim, não sei se temos algum autor aqui entre nós, mas no geral, não seríamos capazes de produzir algo tão bom assim. Mas a gente consegue compreender, certo? Então, entender é muito mais fácil do que fazer, vocês concordam? Né? Pois é. Então, o que acontece quando as crianças são pequenas? A gente lê para elas textos que são mais difíceis, né? Textos que são mais avançados. Por exemplo, um livro bobo que seja, um livro simples, que você leia para o seu filho, está acima da capacidade dele de produzir quando ele tem 3 anos, né? 4 anos. E você está lá lendo para o seu filho. Quando ele tem 6 anos e ele começa a ler 7 anos, você para de ler para ele e ele começa a ler só aquilo que ele consegue, em geral, produzir, né? Porque esses livrinhos que muitas vezes as crianças leem são livrinhos muito simples, né? De poucas frases, poucas palavras. Ou até outros livros que realmente, assim, eles não conseguiriam produzir, né? Não com aquela excelência, livros com mais frases e tudo, mas que ainda estão aquém daquilo que eles poderiam compreender. Porque a capacidade de compreensão deles vai muito além. Por exemplo, o meu filho aqui de 6 anos, ele gosta muito de ouvir audiolivros, né? Então, ele ouviu recentemente o audiolivro do Peter Pan, ele ouviu o audiolivro original, né? O livro grosso mesmo, né? Ele ouviu o audiolivro, ano passado ele ouviu todos das Crônicas de Nárnia, ele já ouviu do Jardim Secreto, ele já ouviu do Pinóquio, até do Hobbit ele já ouviu. Enfim, né? Então, ele adora, ele gosta muito de ouvir,
e ele não conseguiria sentar para ler isso, né? Enfim, então, a possibilidade que a leitura em voz alta oferece para as crianças, né? Seja via família lendo, ou seja via audiolivro, né? Porque também é uma ferramenta que ajuda bastante. Porque quanto mais eles escutam, né? Melhor, maior esse acervo. Claro que eles não vão ficar o dia inteiro ouvindo audiolivro, mas a gente não tem tanto tempo assim, né? De poder realmente. Pô, vou tirar aqui 2 horas para ler aqui para você o Peter Pan, tá bom? Não dá, né? No geral, a gente não consegue. Só que meu filho fica por volta, às vezes, isso, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Não todo dia, né? Mas às vezes acontece dele ficar esse tempo todo escutando um audiolivro. Claro que também isso é uma questão de adaptação, né? Se o seu filho nunca ouviu um audiolivro, não é de primeira que ele vai fazer isso, né? O meu filho, desde pequenininho, ele escuta histórias só de áudio, né? Então, ele ouvia a primeira coleção de Disquinho, estão pedindo dica aqui, que tem no Spotify e tem no YouTube. Não sei se vocês se lembram, mas eram uns disquinhos que tinham na década de 60 e que foram muito indicados pelo professor Carlos Nadalim nos últimos anos aí. Então, é muito legal, porque eles trabalham com rimas, com um vocabulário bem rico, e são histórias relativamente curtas e que tem música. Então, prende bastante a atenção das crianças. Como meu filho já estava acostumado com esse tipo de história, depois foi muito mais tranquilo passar para histórias que não têm música e que são mais longas e que não têm vozes diferentes para personagens diferentes, né? Me pediram aqui os links também dos audiolivros. No YouTube, vocês encontram esse das Crônicas de Nárnia, não é difícil, só colocar lá audiolivro, as Crônicas de Nárnia, fácil. O do Hobbit também tinha no YouTube, mas recentemente eu procurei lá e não achei. Também tinha um do Peter Pan no YouTube, mas eles tiraram o que eu gostava. Então, uma opção é um site que se chama Toca Livros, vocês podem acessar depois, que é como um serviço de streaming, tipo Netflix, só que de livro, né? Então tem muita besteira lá também, muita porcaria. Tem que selecionar bem, mas também tem livros bons. Os que eu gostei de lá foi o do Peter Pan, do Pinóquio, tem as aventuras de Tom Sawyer, Jardim Secreto, que mais? Enfim. Tem alguns também do sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim. A assinatura lá é uns R$14,90. Mas eu vi que não vale a pena assinar, sabe? Porque é mais fácil você comprar o audiolivro, que é tipo R$7,90 ou R$9,90, que você fica com ele para você, né? E não precisa ficar assinando, porque não tem tantos livros bons assim que vale a pena uma assinatura. E aí você compra lá e você acaba... Você é virtual só, né? Você entra no site e você pode ouvir os audiolivros que você comprou. O que mais? Então, isso. Então, a leitura em voz alta. Claro que a leitura em voz alta feita pela família é muito mais gostoso, né? A mamãe lendo, o pai, tudo. Tem uma história bonita de um senhor que ele trabalhava embarcado e ele tinha que ficar, acho que era 6 meses do ano fora de casa, 6 meses em casa. Ele trabalhava num submarino, sei lá, uma coisa assim meio louca. O que ele fazia? Ele levava, acho que foi o Hobbit que ele fez isso, acho que ele levou um gravador, ou gravou no telefone, não sei o que ele fez, e toda noite ele ia gravando lá quando ele estava lá, e ele enviando para os filhos esses áudios, porque assim ele podia contar a história para os filhos toda noite antes de dormir, né? Então isso é legal, às vezes se você mora longe em outra cidade, você pode pegar um gravador e um livro, dar para sua mãe, dar para o seu pai, dar para os avós que estão lá querendo, né? Não tem tanta coisa assim para fazer mais, a gente podem gravar essas histórias, né? Como não seria valioso se a gente tivesse hoje em dia um áudio da nossa avó contando uma história para gente, né? Não seria legal? A gente pode oferecer isso para os nossos filhos. Recentemente eu precisei viajar para fazer um curso, eu tive que ficar 5 dias fora, né? Então eu levei a neném e deixei os 2 mais velhos em casa. Então eu fiquei lendo lá, a gente tinha ganhado o livro Mestres Giles da Aldeia, do Tolkien. E eu levei o livro comigo, sem eles saberem, e fiquei enviando os áudios de alguns trechos da história, né, conforme eu tinha disponibilidade para gravar lá, uns 10 minutinhos aqui, um dia, 10 minutinhos no outro. E foi uma forma também de eu me fazer presente, né? Foi bem legal. Então, uma dica boa, né? Então, essas seriam 2 formas da gente poder realmente enriquecer
os nossos filhos. Mas existem outras também, porque nem só disso vive a formação literária da criança, né? Essas artes da linguagem. Então, isso era uma introdução para a gente poder aprofundar um pouquinho mais nas outras etapas de que está composto esse nosso programa das artes da linguagem. Então, a primeira coisa aqui que está escrita é narração. Isso é algo que eu preciso... também falou não. Isso é algo que eu preciso explicar um pouquinho melhor, porque o que acontece, né? A gente tem a ideia de que narrar é simplesmente contar uma história, né? Fazer uma narração, você conta uma história. Mas a narração, ela é parte específica de um método de ensino de uma educadora britânica que nasceu, que viveu ali no século XX, que era a Charlotte Mason. Eu não sei se alguém aqui não conhece a Charlotte Mason, se não ouviu falar. Depois, se quiser aprofundar, eu posso passar alguns links. Eu já gravei até algumas aulas nos podcasts sobre isso, sobre o método dela, né? Mas, assim, a gente poderia ficar aqui um curso inteiro falando só sobre o que ela dizia, né? Mas, basicamente, para já, vale a pena que vocês saibam que a nossa proposta é uma proposta baseada na educação clássica. Só que a educação clássica, ela é uma tradição, né, que remonta lá aos gregos, né? Se desenvolve, tem um grande ápice na Idade Média, e que muitos pensadores, muitos educadores, muitas pessoas fazem parte dessa tradição, e muitas delas não concordam entre si. Então, é uma tradição, que hoje em dia a gente tende a acreditar que a educação clássica é um método fechado, amarradinho, que a gente compra um livro e implementa na nossa casa e pronto, vida que segue. Não é bem assim. As coisas são um pouco mais complicadas. Então, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho percebido, realmente, essa educadora britânica, embora ela não tenha se dizido clássica, né, na época que ela vivia e tudo isso, toda essa busca dela realmente converge, né, para esse grande ideal da contemplação do bem, da beleza, da verdade, né? E dessa ideia de que todo conhecimento vem de Deus. Então, ela tem várias ferramentas, assim, né? Várias abordagens, né? A gente estuda através, né? Quando a gente está com esse método da Charlotte Mason, a gente não usa livros didáticos em geral, a gente usa o que são chamados livros vivos. O que é um livro vivo? É um livro, em geral, narrativo, mas não necessariamente, mas que é capaz de trazer para a vida o assunto. Sabe aquele livro que você começa a ler e você quer passar a página para saber o que acontece a seguir? Né? Em geral, esse é um livro vivo. Para dar um exemplo para vocês, imagina uma aula de ciências em que a gente está estudando lá com os nossos filhos os animais que passam por metamorfose, né? A borboleta, por exemplo. Então, você tem lá um livro didático, como a gente tinha na escola, uma página lá com vários dados, vários fatos sobre a borboleta. A borboleta é um inseto, a borboleta nasce no ovo, a borboleta deixa o ovo dela na folha. Na verdade, quando ela nasce, não é uma borboleta, é uma lagarta. E ela cresce muito e faz um casulo, depois do casulo vira uma borboleta e tal. Eu posso te passar todos esses fatos aqui. Ou eu posso ler para você um livro, como Uma Lagarta Muito Comilona, não sei se vocês já leram, no inglês é The Very Hungry Caterpillar, que é um livrinho que conta para criança pequena, né? De um ovinho que estava numa folha e que saiu uma lagartinha, e essa lagartinha cresceu e ela tinha muita fome, ela comeu um monte de coisa, e depois veio o casulo, e depois do casulo ela saiu e virou uma borboleta, e tem um livro assim, uma borboleta bonita e tal, colorida. Então, se eu chego para o meu filho de 5 anos e eu ensinei para ele todos esses fatos anteriores sobre a borboleta e pergunto para ele, filho, como que é o ciclo de vida da borboleta? Ele não vai fazer a menor ideia, né, do que é o tal do ciclo de vida da borboleta. Ele não vai se lembrar, né, que ela nasce, né, se eu digo para ele esses fatos isolados. Mas se eu coloco isso dentro de uma história, dentro de uma narração, o meu filho consegue narrar de volta para mim.
ele consegue contar tudo aquilo, né, que eu acabei de dizer para ele. É por isso que os materiais didáticos, em geral, não funcionam, os livros nas escolas. Se você pega um aluno de, sei lá, 9º ano e pede para ele fazer uma prova de 6º ano, ou não precisa nem tão longe, de 7º ano ou de 8º ano, uma prova que ele tenha acertado no ano anterior, a pergunta ele não sabe mais como responder aquela pergunta. Por quê? Porque ele não aprendeu nada. Ele só memorizou. Só que ele não memorizou usando a memória de longo prazo, que era essa memória que a gente estava falando anteriormente. Essa memória que faz a gente saber cai balão, mesmo que a gente não cante há 20 anos, que a gente nunca vai esquecer esse troço. Não é essa memória de longo prazo que a gente está ativando quando a gente estuda para uma prova, por exemplo, da escola, né? É a nossa memória de curto prazo. Como é que funciona? A gente elenca ali uns fatos, memoriza, joga na prova, esquece. Por quê? Porque aquilo não faz sentido algum na nossa vida, nosso cérebro é econômico, e para que ele vai ficar guardando informação que ele acha que é inútil, né? Porque ele não precisa daquilo para nada, a gente não criou nenhuma conexão com aquilo não serve para nada. Vou dar um outro exemplo para vocês. Imagina um livro de história. E aí lá no livro está escrito assim: o rei fulano participou de uma guerra. Depois da guerra, ele morreu e a rainha morreu. Ponto. Tá, ok. Eu precisaria memorizar talvez esses fatos se alguém fosse me perguntar isso antes de uma prova. Eu pegaria ali rapidinho para tentar lembrar, para poder colocar na prova. Agora veja se a gente contasse de outro jeito. Depois da guerra, o rei morreu e a rainha morreu de dor. Num livro didático você não vai ver isso escrito, né? Mas num romance você vai. Num romance histórico, por exemplo, numa ficção histórica ou numa biografia, né? E a gente consegue se identificar com aquela pessoa, né? Porque pode ser que realmente você não é da realeza, você não é rei, você não é rainha, você não é rico, mas você já sentiu dor na sua vida, você já perdeu pessoas que você ama, né? Então você cria uma relação, você cria uma conexão com aquele personagem que faz com que aquela história tenha todo um sentido e que você consiga ter uma relação com aquilo. Puxa, realmente, né? O sofrimento humano, eu também passo por isso. Então, você não está meramente processando fatos isolados, mas você está tendo toda uma percepção de algo vivo, né? Algo com o qual você se identifica realmente. Então, nós não somos máquinas. As máquinas são assim, a gente joga lá uns fatos para a máquina, umas sequências de códigos, umas informações ou qualquer coisa do tipo, a máquina processa e está tudo beleza, né? Agora, nós não. Nós precisamos de mais, né? Então, o homem é um contador de histórias por excelência, né? Se você for ver, quando você chega em casa e pergunta ao seu marido, pergunta para o seu filho, como foi seu dia? Você vai lá e conta uma história. A gente está sempre contando histórias. O problema é que quando a gente vai estudar, alguém inventou que a gente não contava mais história. Mas a gente precisa contar a história, porque senão a gente esquece, né? Aquilo não faz sentido nenhum para a gente. Então, o que é a narração? Isso tudo para contar dos livros vivos no método da Charlotte, né? Então, além dos livros vivos, também tem espaço para muita coisa nesse método, que é muito tempo ao ar livre, apreciação musical, apreciação artística, trabalhos manuais, é muita coisa que não daria para a gente falar aqui, mas a ideia é realmente oferecer um grande banquete para as crianças, para que elas possam tirar daquele banquete aquilo de que elas precisam. Depois, se alguém tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essa proposta, sobre esse método, dica de livros e tudo, eu posso dar também. Mas dentro desse método da Charlotte, ela desenvolveu uma coisa que chama... Desenvolveu não, porque isso também já estava presente antes dela, na tradição clássica. Mas ela trouxe à tona, né, recentemente, né, no século XX, essa questão da narração. O que seria a narração? A narração é uma composição oral, tá? Como que funciona? Eu leio para vocês um livro aqui, sei lá, sobre Peter Pan, por exemplo. A gente lê aqui o Peter Pan, e assim que eu encerro aquele parágrafo ou aquela página, né, porque depende, né, conforme a criança vai criando essa habilidade, a gente vai aumentando a quantidade de texto, né? Então, a gente
lê aquele trecho que está designado ali para aquele dia e a gente aguarda, né, que a criança narre para a gente. O que é narrar? É contar com as suas próprias palavras, basicamente. Então, com isso, a criança está exercitando o hábito da atenção. Por quê? Porque a gente vai ler só uma vez para ela. E ela sabe que ela vai precisar narrar. Então, ela precisa colocar toda a atenção, colocar todo o foco dela ali naquele momento, para que ela possa contar para a gente aquilo que a gente acabou de ler. E isso vai fortalecendo realmente que ela possa ir armazenando tudo isso nessa memória dela de longo prazo. Na próxima vez que a gente sentar com ela, a gente vai perguntar para ela: o que você se lembra da última vez que a gente leu o Peter Pan? E ela já vai tentar procurar lembrar aquilo que ela tinha dito da outra vez, né? Então, isso é interessante porque parece um exercício bobo, né? Mas não é, né? Quando a gente está fazendo essa composição mental, né? A gente está exercitando todas as habilidades que a gente precisa para fazer uma composição escrita, ou seja, uma redação, né? Tem uma história divertida também de uma senhora que ela conta que ela tinha acabado de começar a fazer homeschooling com o filho dela, acho que ele tinha 6 anos na época e tudo, primeiro ano. E eles estavam lendo um livro vivo sobre o Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Contava como os peregrinos encontraram os índios e como é que foi e tal, a história toda bem envolvente, num clima narrativo, vivo, aquelas ideias, né? O foco nas ideias e não nos fatos. Então, e um dia a amiga dela liga para ela, uma amiga que também estava começando a fazer homeschooling, e essa amiga pergunta para ela: amiga, não sei o quê, tô frustrada, puxa vida, né? Ela estava usando um livro didático, um material lá que vinha pronto, e estava pedindo lá para o menino dela, que eu acho que tinha, sei lá, devia ter 7 anos, 8 anos, para ele escrever, fazer uma redação sobre o Dia de Ação de Graças. E a criança pobre, né? Com a capacidade que ele tinha de escrever, né, naquela idade, devia ter uns 7 anos, ele escreveu: os peregrinos são legais, os índios são legais. Bom. E a mãe ficou frustradíssima, arrasada, coitada, né? Porque, nossa, tanto tempo que eu investi pro meu filho, ele me escreve isso, não sei o quê. Aí essa moça que estava com o método da Charlotte ficou meio intrigada e resolveu pedir para o filho dela contar para ela o que ele sabia sobre o Dia de Ação de Graças. E o filho dela falou e contou do hino do peregrino, disso, daquilo. Que se ela tivesse sentado para anotar tudo aquilo que ele disse, teria dado, sei lá, umas 2 páginas, né? Porque a nossa capacidade oral quando a gente é criança, pequena, é muito maior do que a nossa capacidade de escrever, certo? E o que acontece normalmente? Se enfatiza que as crianças escrevam, quando elas ainda não desenvolveram aquela capacidade de realizar os processos mentais que habilitam as crianças a, de fato, escreverem bem, né? E eles escrevem essas coisas assim, nem nada a ver, porque não puderam praticar antes na oralidade. Então, voltando aqui para no nosso programa, a gente vai trabalhar, né, no nosso curso de arte da linguagem com narração, composição oral. O que a gente vai narrar? O que a gente vai ler e narrar, né? A gente vai ler e narrar mitos gregos, está previsto, né? Também poderíamos fazer com contos de fada, com fábulas, mas temos que fazer uma opção no curso, então a gente vai trabalhar com os mitos gregos. Depois, Camões também, a gente vai trabalhar exercício de narração e composição, não, composição, porque narração é composição oral. Camões, com os sonetos de Camões, né, não entrando ainda nos Lusíadas, mas fazendo uma preparação anterior com Camões, e algumas com textos mais simples de Camões, né? E é interessante, né, que às vezes as pessoas podem pensar: nossa, mas um texto tão difícil,
Até o pessoal da faculdade tem dificuldade de ler Camões. Por que vai botar Camões na escola, ou na idade escolar, não sei o quê, né? Mas é interessante, uma vez eu vi que fizeram uma espécie de uma pesquisa com textos de Shakespeare, né, em inglês, e verificaram que as crianças, né, que tinham tido acesso aos textos de Shakespeare mais cedo, né, até 10 anos, entendiam, conseguiam ler o Shakespeare de uma forma, e os outros que leram depois, mais velhos, de outra forma. É um pouco como aquela relação que a gente tem com a língua, que quando a gente aprende uma língua, inglês, por exemplo, pequeno, aquilo é tudo muito mais natural para a gente. A gente consegue falar melhor, ouvir melhor, ter uma pronúncia melhor, né? Não precisa ficar pensando tanto quando a gente fala. Ao contrário, né? Quando a gente aprende mais tardiamente, é mais difícil, né? Então, se a gente apresenta um vocabulário, padrões de língua mais sofisticados antes, tudo aquilo é muito natural para as crianças, né? Muito normal. E não tem essa dificuldade toda de você, enfim, só apresentar textos fáceis, né, para os alunos e chega lá na frente ele se depara com um texto mais robusto, ele fica assustado e sai correndo, né? Porque se você for analisar, os livros hoje em dia, esses livros comuns, né, os best-sellers e tal, que estão vendendo aí, se você pega um livro para criança de 10 anos, ou para um adolescente de 15 anos, ou para um jovem de 18 anos, ou para um adulto de 25, os padrões de linguagem são os mesmos. A única coisa que muda é o assunto, que vai ficando cada vez pior. Mas a linguagem é igual, né? Não tem nada, né, que vai crescendo, né, em riqueza, em beleza, não, tudo é a mesma porcaria. Então, isso. Depois, a memorização, né, como a gente já falou aqui, né, de poesias, eu já falei sobre isso, não vou continuar, vocês já devem estar cansados de me ouvir, eu falo demais. E a questão da recitação, que eu não falei anteriormente, mas que também é muito bom para que eles possam praticar, falar com clareza, falar bem, saber recitar com beleza, né, uma poesia que eles memorizaram, enfim. Isso se perdeu um pouco, né? Recentemente eu tive nesse curso que eu fiz, a gente tinha uns momentos que algumas pessoas às vezes pegavam e tocavam um violão, né, um pouco mais descontraído. Eu fiquei pensando, gente, se eu soubesse algumas poesias de memória, eu poderia chegar e recitar aqui umas poesias e poderia levar alegria para as pessoas, né? Porque eu não sei tocar nada, então não, né, não lembro de muita piada. Então, pelo menos se eu pudesse recitar a poesia já seria um entretenimento. E aí a gente passa para a parte do ditado e da transcrição. Outra coisa que, nossa, né, é muito mal interpretada hoje em dia, mas que se a gente usa com o método certo, vira uma ferramenta poderosa, né? Qual que é a nossa ideia, geralmente, de ditado? Nossa ideia de ditado é aquela coisa, né? Que a professora vai falando uma palavra depois da outra e a gente vai anotando aqueles negócios lá, tudo, e tentando, rezando para dar certo a ortografia e tudo isso. Então, como que é o ditado dentro dessa perspectiva, né? Dentro dessa proposta? Ele funciona assim, a professora ela vai ler uma frase, né, completa, e o aluno vai ouvir uma vez e vai escrever. Veja como é interessante, né? A gente está trabalhando aqui também a memória, né? E é diferente, né, dessa abordagem da gente ficar pedindo para a professora falar também várias vezes, porque a gente faz isso quando a gente não está focado, então a gente não está trabalhando o hábito da atenção. Então a professora diz uma vez, a gente ouve e a gente escreve. É claro que isso vai gradual, né? Para as crianças que ainda são pequenininhas, que ainda não conseguem, a gente faz ditado de uma palavra, né, de frases curtas e vai, né, crescendo conforme elas vão se desenvolvendo. A transcrição. Transcrição nada mais é do que cópia, né? Mas cópia é uma palavra tão feia, né? Cópia. Parece que está imitando alguém, cópia. Não que imitar seja ruim, né? A gente tem que imitar bons modelos.
Mas transcrição passa mais essa ideia que eu quero tratar com vocês, que é a seguinte. Não sei se vocês se lembram da escola, né? Quando a gente tinha aquele quadro cheio de coisa e a gente tinha que escrever, só para no final o professor ler tudo e acabar a aula, né? Mas muitas vezes a gente escrevia 3 vezes a mesma coisa. Quem nunca passou por isso, né? Porque a nossa cabeça estava lá no recreio, sei lá, na coxinha que a gente ia comer, ou no bolinho que a mãe mandou na bolsa, mas não estava ali no que a gente estava fazendo, né? Então, não adianta nada copiar para isso, né? A gente nem sabe do que a gente tá, do que trata aquele texto. A gente só está copiando sem colocar a cabeça. Dentro do método da Charlotte, como é que funciona isso? A transcrição, ela acontece da seguinte forma. A gente vai ler, é como se fosse um ditado, assim, com os olhos. A gente vai olhar uma frase, a gente vai fechar aquele papel, vai tirar da nossa vista e a gente vai escrever de memória, né? Depois a gente vai conferir se estava certinho, se não estava certinho. Em que isso ajuda? Vocês já pararam para, de repente, ler um livro e tiveram a experiência, ler um livro não, mas escrever um bilhete ou escrever uma mensagem, sei lá. E às vezes a gente escreve uma palavra e a gente sabe que aquela palavra está errada. Ou a gente lê um texto na internet e sabe que aquela palavra está escrita errado. Às vezes a gente não sabe explicar por que está errado. Qual que é a regra ortográfica que está ali por trás, mas a gente sabe que está errado, né? Por que isso acontece? Porque a gente tem esse banco de dados, né, interno que eu falava antes, e esse banco de dados ele tem fotos de várias palavras. E quando a gente registra uma imagem que não bate com aquela imagem que a gente tem, pita com uma sirene assim, e a gente sabe que aquilo está errado. Então, quando a gente faz isso, né, expõe aos nossos filhos os textos para que eles possam olhar, até que eles possam ver com os olhos da mente, a ideia é essa um pouco, né? Filho, leia aqui essa frase até que você consiga fechar os olhos e ver essa frase aqui de olhos fechados. Aí você está pronto para escrever essa frase. Aí você escreve essa frase, aí depois você verifica se precisa ajustar alguma coisa, se não, né? Então, a gente está trabalhando a formação desse banco de dados, desse acervo, né, dos nossos filhos. Então, além disso, do ditado, da transcrição, a gente tem também, como eu falei, né, o trabalho, né, de mitos, né, Camões, já tinha falado antes, Shakespeare. Então, a gente vai ter turmas para crianças de 8 anos, para crianças de 9 anos e para crianças de 10 anos. Shakespeare vai entrar na turma das crianças de 10 anos, tá? Além dos mitos e de Camões. Inicialmente, a gente vai começar com contos. É um livrinho, não sei se vocês conhecem, que é do Charles e da Mary Lamb, que foi traduzido pelo Mário Quintana, em que ele pega algumas peças de Shakespeare e transforma em contos, de uma forma que a criança consiga ter uma visão geral daquilo que acontece, claro, né, com riqueza literária, né, quem traduziu foi o Mário Quintana e tudo, né, mas de uma forma que a criança tenha uma compreensão geral daquela peça em forma de conto, antes de estudar o texto em si, né. Depois a gente passa aqui para o método socrático de interpretação e poesia diária, né? Essa questão da poesia diária é o seguinte: a gente vai ter um poema mensal e esse poema a gente vai trabalhar com ele a memorização e a recitação. E além disso, a gente vai ter um encontro durante a semana em que a gente vai fazer um esforço de interpretar aquele poema com o método socrático. Como que é o método socrático? É um método de perguntas, né? Então, naquele poema tem uma mensagem, tem algo ali que pode trazer um crescimento para a gente, se a gente puder descobrir, né? Algo que está escondido, né? Debaixo do véu, debaixo dos símbolos, das imagens, das metáforas que aquele texto traz. E que às vezes, numa primeira leitura superficial, a gente não é capaz de captar. Então, o professor, né, que já é mais experimentado, tem uma experiência anterior, ele vai, através de perguntas, convidando o aluno a refletir. Por que você acha que o autor escolheu essa palavra e não outra?
né? O que essa imagem aqui está querendo mostrar para a gente, por exemplo, né? Então, através de perguntas, é diferente, por exemplo, de um esforço de interpretar como a gente fazia na escola, né? Geralmente na escola o que acontecia era assim: a professora pegava um poema, ela analisava e dizia para a gente copiar a análise dela, e na prova ela ia pedir para a gente escrever o que ela analisou. Então não tinha basicamente nenhum esforço pessoal. E muitas vezes, né, os professores têm esse discurso de, nossa, vamos analisar aqui as questões sociais que estão por trás desse poema, ou, não sei, os assuntos. Uma vez, na faculdade de letras, a gente fez uma análise freudiana de cantigas medievais, enfim. Sabe que coisa louca, né? Mas enfim. Eu sempre me pergunto, gente, mas o Freud não tinha nascido ainda naquela época. Enfim, porque muitas vezes as pessoas elas querem interpretar o texto à luz de coisas que estão externas, coisas que estão fora do texto. Eles não conseguem entender nem o que está no texto, quanto mais o que está fora do texto, mas enfim. Então, o nosso objetivo com essas aulas, né, do método socrático é procurar interpretar o texto através do texto, entender o que está ali, as escolhas do autor, o que ele está dizendo para a gente, né? A Valéria está perguntando das idades. Então, a gente vai ter turma de 8 anos, de 9 anos e de 10 anos, a princípio, né? Seguindo aqui, vamos ver. Isso, e a poesia diariamente. Leitura de clássicos infanto-juvenis, é que eu falava para vocês, né, dessa importância da leitura em voz alta. Então, seria legal que as famílias pudessem também participar, né, e cultivar esse hábito de ler em voz alta com as crianças. Além disso, o nosso projeto também contempla caligrafia. As crianças também vão ter algumas atividades de caligrafia que elas precisam realizar para que possam buscar a beleza também, né? Escrever bem, escrever não por vaidade, né, no sentido, olha como a minha letra é maravilhosa, mas, né, se a gente puder escrever um bilhete, se a gente quiser escrever uma carta para alguém, para que a gente escreva uma carta cuidada, uma carta esmerada, que a pessoa se sinta amada através daquilo que a gente escreveu, pelo cuidado que a gente colocou ali, né? E para o nosso caderno estar ordenado, para ele estar belo, para ele estar limpo. Caligrafia. Depois, gramática e narração escrita. Gramática e narração escrita também entram para a turma de 10 anos, né? No caso aqui, ou mais de 10 futuramente, quando a gente abrir também turmas com mais de 10 anos. Isso pode parecer uma coisa assim um pouco diferente, né? No sentido de que, nossa, mas gramática só depois dos 10 anos? Como assim? É um pouco engraçado, mas de nada adianta a gente ver ali um conceito de gramática, alguma coisa assim, quando a gente não tem ainda capacidade de abstração para compreender de fato aquele conceito, né? Então, dentro desse método, a gente entende que as crianças ainda não estão preparadas para trabalhar com todas essas definições gramaticais antes dos 10 anos. O que elas podem fazer, então? Tudo isso que a gente falou anteriormente, né? Então, quando elas realmente, assim, depois de todas essas leituras, de todo esse esforço realmente de se aprofundar na língua dessa forma, né, sendo expostos a padrões da linguagem sofisticados, formando esse acervo linguístico interior, tendo contato com grandes obras, com um vocabulário rico, né, tudo isso já vai formando a capacidade deles de se comunicarem, né? Aquela ideia de formar comunicadores competentes. Então, quando de fato eles forem entender as regras gramaticais, vai ser basicamente para explicar como funciona algo que eles já estão fazendo, né? É diferente da gente apresentar uma regra para depois, a partir da regra, querer fazer uma coisa. Então, é muito mais importante que a gente coloque essas bases primeiro, né? Essas fundações, para que depois, quando a gramática puder entrar,
ela tem ali um chão firme para se apoiar. A grande dificuldade que a gente lembra da nossa escola é que muitas vezes a gente aprendia nas aulas de gramática, enfim, várias coisas, e que a gente não via sentido nenhum naquilo ali, né? Porque não acrescentava em nada na nossa vida, né? Uma análise sintática, por exemplo, que a gente fazia. É diferente, por exemplo, de você usar a gramática como uma ferramenta que possibilite a compreensão de um texto, né? Através da gramática, através dessa compreensão que eu tenho das classes, enfim, de como elas se relacionam, as palavras se relacionam umas com as outras numa frase, eu posso entender a mensagem desse texto. E que talvez se eu não tivesse esse conhecimento gramatical, eu não conseguiria entender, né? Então, a gramática como ferramenta de compreensão. Textos mais difíceis, né, como, por exemplo, os Lusíadas, né, que a gente comentava anteriormente, se você não faz muitas vezes esse esforço de entender aquelas palavras, como que elas estão se relacionando umas com as outras, você não consegue entender o que o autor está dizendo, né? É um pouco como aquela ideia do ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante? Quem ouviram? Né? Se você não faz um esforço para entender, né, como que essas palavras se comportam na frase, que elas estão ali numa ordem diferente, né, você pode não entender quem que ouviu ali. Enfim, essa eu vou deixar de dever de casa para vocês. Depois, a narração escrita também, né? Já por volta ali, né, dos 10 anos, e um pouco antes também, as crianças elas começam a dar sinais de que já conseguem fazer narrações escritas. Como é que você vai saber, né? Se ela já consegue dominar, já tem uma fluência escrita, na escrita, se ela já escreve, né? Bem, consegue colocar suas ideias no papel. E se ela consegue, por exemplo, no ditado, você vai observar isso, né? Se ela consegue, né? Colocar lá uma frase inteira de uma vez e tudo. Ou na transcrição, ela copia palavra a palavra ou ela copia frase por frase, né? Então, tudo isso vai nos dando sinais, né? Quando a narração, quando a composição oral dela está bem desenvolvida, né? Quando ela consegue realmente se expressar e recapitular as ideias de um texto que ela acabou de ouvir. Isso tudo nos indica que ela já tem ali os processos mentais que são necessários para que ela faça uma composição escrita. Então, dentro, né, das turminhas de 10 anos, a gente vai ter a narração escrita como parte da aula mesmo, e nas turmas com crianças de 8 e 9 anos vai ser opcional, e algo que os pais vão fazer em casa, né? Vai ser sob supervisão dos pais, na verdade, em casa, né? Tudo em casa, mas eu quero dizer fora da aula. Porque nem todas as crianças nessa faixa etária vão estar com o desenvolvimento necessário para fazer a narração escrita. Então, por isso que fica opcional. Então, já vou mostrar para vocês como que isso vai ficar na estrutura. Mas, basicamente, a narração escrita, ela funciona assim, como a narração oral. A gente lê um texto e a gente vai escrever, né, recontar com as nossas próprias palavras aquilo que a gente acabou de ouvir. Então, isso tudo sai muito naturalmente nessa capacidade de resumir depois que a gente tem essa prática anterior da narração oral. Então, agora já falei muito da teoria, coisas práticas, né, que o povo quer saber mesmo. Como é que isso se dá na realidade da minha casa? A gente vai ter uma proposta de estudo individual e de aula com a professora, no caso. As crianças de 8 anos, nas turminhas de 8 anos ou nas turminhas de 9 anos, elas vão ter aula com a professora 3 vezes por semana e vão estudar individualmente em casa todos os dias. Como? Já explico. O estudo, começando pelo estudo individual, que é o que está primeiro aqui na tela para vocês acompanharem comigo, ele tem 45 minutos de duração, diariamente. Mas não é algo que o pai precise ficar ali em cima, né, da criança. É algo que ela faz de uma forma autônoma. Então, e é tudo muito curtinho, se vocês perceberem aqui. E eu já explico o porquê. Então, por exemplo, caligrafia 5 vezes por semana, de segunda a sexta, 10 minutos. Transcrição 3 vezes por semana, 10 a 20 minutos.
Leitura de poesia 5 vezes por semana, de 5 a 10 minutos. Leitura de clássicos da literatura 2 vezes por semana, ao menos 20 minutos. Narração escrita 1 vez por semana, opcional, 20 minutos. É opcional porque depende, né? Se a criança já pode começar ou não. A professora vai instruir. Então, isso aqui vai dar 45 minutos diários, tá? E sempre, no máximo, 20 minutos em cada atividade, como vocês podem ver, né? Por que tão curtas assim as lições, né? Dentro dessa nossa proposta, né, que é o método da Charlotte Mason, a gente trabalha com lições curtas. Por quê? Justamente para ajudar as crianças a cultivarem o hábito da atenção. Por quê? Se elas sabem que vão ter 45 minutos para fazer uma única coisa, elas vão começar a enrolar, não vão colocar atenção, vai ficar lá e aquela coisa e tal, não sei o quê. Diferente da gente colocar foco total, pá, 10 minutos aqui caligrafia, né? Imagina assim, por exemplo, né, uma criança, ela precisa entregar lá 6 letras M, bonitas, né? E ela tem ali 10 minutos para fazer isso. Ela pode fazer isso em 5 minutos e depois ela tem o resto do tempo livre, né? Ou né, tem mais tempo para brincar lá fora, com o cachorrinho, com os irmãos, em casa. Ou ela pode ficar lá e fazer várias linhas, uma página inteira de M's e tudo, né? Então, o nosso objetivo aqui, no caso, né? Geralmente, quando a gente tem exercício de caligrafia, a criança faz uma página inteira de letras feias, né? É muito melhor escrever 6 letras bonitas do que uma página inteira de letras feias, concorda? Né? Porque a gente precisa ensinar as crianças a desenvolverem também esse hábito da execução perfeita. O que é o hábito da execução perfeita? É a gente fazer o melhor possível. Não quer dizer que seja perfeito. Não é o trabalho que é perfeito, mas é a execução que é perfeita. A gente faz da melhor forma possível. Não quer dizer que o resultado vai ser exatamente, né, uma obra-prima, né? Eu posso tentar desenhar o melhor que eu puder, não vai ser, né, um quadro de Monet, mas eu posso colocar o melhor esforço, né, que eu puder. Então, aqui isso das lições serem curtas realmente ajuda, porque você colocar muito esforço num negócio que dura 50 minutos é complicado, né? Mas você colocar foco total, atenção total, execução perfeita ali, 10, 20 minutos, é muito melhor, porque a criança não fica cansada, não fica reclamona. Então, caligrafia, isso. Então, já falei disso, tá. Leitura, a transcrição. A transcrição, ela entra no estudo individual também. E como que funciona, né? A gente está lendo vários livros. A gente está lendo o livro dos mitos, a gente está lendo o Soneto de Camões, a gente está lendo lá a poesia do mês, tem a leitura dos clássicos também que eles estão lendo em casa, ou outras leituras que vocês estejam lendo em casa. Ele vai escolher um trecho que ele goste bastante para registrar num diário de leitura. E vai ser uma oportunidade também de praticar a própria caligrafia também e de transcrever, né? Fazer aquele exercício de transcrição que a gente estava comentando anteriormente, de cópia, que é olhar ali uma frase, depois tampar e escrever de memória. Então, é uma forma deles criarem um hábito, né, de desenvolver, de trabalhar com esse diário de leitura e associado à transcrição. Leitura de poesia 5 vezes por semana, também está no estudo individual. Leitura de clássicos, que a gente vai oferecer para vocês uma lista de livros de poesia e livros de clássicos, né, da literatura infanto-juvenil. E aí vocês vão escolher dessa lista o que vocês quiserem. E eles se comprometem a ler, né, de 5 a 10 minutos de poesia, leitura livre. E dos clássicos de literatura, 2 vezes por semana, pelo menos 20 minutinhos. Também a narração escrita que eu já expliquei. E na aula, né? O que vai ter na aula? Isso é diariamente, né? O estudo individual, 45 minutos. Então, não é que todo dia vai ter tudo isso que está aqui na lista. Eles vão intercalando, né? Então, todo dia tem poesia, todo dia tem caligrafia. Mas um dia tem transcrição, no outro dia tem leitura de clássicos, né? No outro dia tem a narração escrita, isso. E na aula, né? Também. A gente tem a aula de 45 minutos e ela funciona da mesma forma que o estudo individual no sentido das aulas curtas, né? Lições curtas.
Então, no máximo 20 minutos para cada uma dessas atividades, e elas se distribuem na semana e fica 45 minutos em cada dia. No caso das crianças de 8 anos e de 9 anos, é 3 vezes por semana, né? Então, a gente tem ditado, a gente tem recitação, que é quando a professora vai trabalhar a recitação daquele poema que eles estão memorizando no mês. A leitura e narração, que é isso que eu acabei de descrever para vocês, né? Todo esse trabalho de narração como ferramenta que auxilia nossa memória de longo prazo e que nos ajuda a ter todas as habilidades que são necessárias, né? Esses processos mentais que são necessários para poder fazer uma narração escrita, né? Então, eu vou fazer narração oral do quê? De mitologia grega, de Camões, e vai ter lá uma vez por semana também a discussão socrática, em que a gente vai fazer a interpretação do poema mensal. Então, em resumo, crianças de 8 e 9 anos, a gente tem estudo individual diário, de segunda a sexta, ali com supervisão da família, né? Mas esse esforço autônomo da criança. E a gente tem aula com o professor 3 vezes por semana, duração da aula 45 minutos. Todas as aulas ficam gravadas e são disponibilizadas na nossa plataforma para as famílias. Depois, crianças de 10 anos ou mais. Por enquanto, a gente está com a turma de 10 anos. Mais para frente, a gente pode também abrir outras turmas. Então, a mesma coisa, o estudo individual, 45 minutos diários, né? Caligrafia, transcrição, leitura de poesia, leitura de clássicos da literatura. A única diferença é que a narração escrita vai entrar na aula e não no estudo individual aqui. E passando para a aula, a gente tem gramática, que é uma diferença que a gente não tinha lá na outra, né? Que já é um estudo mais formal da gramática. Antes, a gente estava aprendendo a gramática de uma forma bastante natural, através dos textos que a gente está ouvindo, através das narrações que a gente está fazendo. Então, a gente está entendendo como que a língua funciona pelo contato com essa língua, né? Então, para dar um exemplo para vocês, assim, mais concreto, é o seguinte. Imagina que o filho de vocês quer um cachorro, quer ganhar um cachorro, pede um cachorro, você fica adiando aquele tal daquele cachorro, mas finalmente você resolve que você traz o cachorro para casa. Aí você tá lá com aquele cachorro, o cachorro chega em casa, vai saltando, brincando, alegre, seu filho fica contente, é uma maravilha, seu filho alimenta o cachorro, seu filho leva o cachorro para passear, seu filho tem toda uma experiência do que é um cachorro vivo, o que ele come, do que ele brinca, como que dá banho nele, como que é a textura do pelo dele, que arranha se a unha dele estiver grande, sei lá, por exemplo, né? E que ele destrói as coisas da casa. Enfim, a gente tem uma experiência do que é o cachorro, né? Vivo ali. E a gente dá tanta alegria que essa criança, ele cresce e resolve que ele vai ser veterinário. E aí ele vai abrir muitos cachorros, passar o bisturi nos cachorros, para cuidar dos cachorros, para curar os cachorros, porque ele gosta muito de cachorro. Ponto. Essa foi a experiência número 1, bem sucedida. Agora vamos para a experiência número 2. Seu filho quer muito um cachorro. Mas você acha que só ter um cachorro não é uma experiência educativa tão interessante. Então você resolve que você vai pegar o cachorro, você vai trazer, vai colocar ele em cima da mesa, vai abrir o cachorro com a faca, para mostrar tudo que tem dentro do cachorro. Todos os órgãos. Aí você pede para o seu filho desenhar as vísceras do cachorro, fazer toda uma análise detalhada de como que é a língua do cachorro. Puxa a língua do cachorro, abre a orelha do cachorro, mostra tudo aquilo, aquele sangue se espalhando todo pela mesa. É uma experiência tão traumática que sua criança nunca mais vai ver um cachorro na vida, basicamente, né? Então, aquela criança que poderia ter se tornado um veterinário é uma criança apavorada que não quer saber de cachorro. Eu estou contando essa história para que a gente possa entender como que é a nossa relação com a gramática, né? Se a gente tem um livro vivo e a gente é exposto a essa língua que é regida, né, pelas leis, pelas regras da gramática, e a gente tem uma experiência dessa língua em ação, através de histórias, através de poesias, através das grandes obras, a gente sabe como que aquela gramática se comporta, né? A gente pode não saber explicar as regras, a gente pode não abrir o cachorro, mas se abrir o cachorro muito cedo,
talvez sua criança saia correndo, né? Então a gente precisa fazer ela gostar do cachorro primeiro. Depois que ela gosta do cachorro, aí ela pode ser veterinária, né? Ela precisa amadurecer primeiro. Então por isso a gramática formal ela entra num segundo momento. Então aqui a gente tem a gramática 2 vezes por semana e, de novo, como eu já tinha falado, o ditado, a recitação, leitura e narração, além da mitologia grega de Camões, vai entrar também Shakespeare aqui. E a gente tem ainda a discussão socrática e a narração escrita que entra como parte do programa das aulas com a professora. E a professora dando feedback, né, do que as crianças escreveram e tudo isso. Bom, qual que é o nosso diferencial? Papo de marqueteiro, né? Mas realmente acho que é importante, eu anotei isso aqui para eu não esquecer de falar isso para vocês, né? Aulas online ao vivo, que é aquilo que eu tinha falado anteriormente. Tem muito curso que está por aí, mas é gravado, né? Que não tem um professor de verdade ali, de carne e osso, acompanhando o seu filho. A gente teve uma experiência tão bonita no ano passado que a gente fez um encerramento no final do ano letivo, e alguns alunos tiveram a oportunidade de encontrar professores, né? Então foi muito legal. Tiraram fotos e tudo isso. Para algumas pessoas, né, é muito difícil, assim, a gente vê que a realidade das escolas não tá boa, então a gente quer oferecer uma coisa diferente, seja complementando o ensino em casa, seja optando pelo homeschooling, né? Mas muitas vezes as famílias, né, as mães, os pais, eles sentem que essa não é a sua vocação profissional. Sabe aquela ideia da pessoa que sabe muito, mas não sabe como passar? Não sabe como transmitir de alguma forma ali aquele conhecimento? Isso acontece com muita gente. Seja às vezes porque a pessoa tem uma profissão que não permite também, sei lá, a pessoa é médica, dá plantão, não tem uma rotina assim, então não daria para fazer um homeschooling, por exemplo, sei lá. Ou a pessoa vê que ela não tem realmente uma didática, ou que ela não tem muito jeito para coisa, que ela não é a vocação profissional dela, né? Ela tem vocação de ser mãe, mas não necessariamente de ser professora. Algumas pessoas se veem nesse conflito e gostariam de contar com a ajuda de outras pessoas para poder dividir realmente esse fardo, que é um fardo suave, mas é um fardo, né? Da educação dos filhos, né? Então, através das aulas online, isso é uma coisa que é muito mais possível, porque é muito difícil, às vezes, a gente encontrar na nossa cidade um professor e contratar professor particular é caro. Então, se a gente tem uma turma, isso reduz os custos também, né? Enfim. Então, aulas online ao vivo. As turmas reduzidas, né? Nossas turmas, elas têm no máximo 5 alunos. Então, o professor realmente consegue criar uma relação pessoal com cada criança, conhecer cada criança, acompanhar. E aí entram também as nossas preceptorias trimestrais, que são reuniões em que o professor ele senta lá com as famílias de 3 em 3 meses, com o pai, com a mãe, para conversar sobre o desenvolvimento daquela criança. E sempre com esse olhar, né, com esse foco no cultivo das virtudes da sabedoria. Não tanto no conteúdo, claro que o conteúdo é importante, né, a gente precisa aprender, né, aquilo que está ali, mas esse não é o foco, né? Esse é o meio, né? Através desse conteúdo, através dessas matérias, através desses assuntos, a gente vai cultivar virtudes, a gente vai cultivar a sabedoria. Então, por exemplo, e o professor ele vai ter esse olhar. Então, uma criança que, por exemplo, tem dificuldade, sei lá, é meio bagunceira, por exemplo, sempre esquece de trazer o livro, ou um lápis, ou um material, puxa vida, já acende ali uma luzinha, talvez seja necessário trabalhar a virtude da ordem com essa criança. Então, lá na preceptoria, que é essa reunião que o pai vai fazer com as famílias, que o professor vai fazer com as famílias, né, individual, tá? É só o pai, a mãe e o professor, para tratarem mesmo de meios de conseguir fazer com que aquela criança possa avançar, né, tanto no caminho das virtudes quanto no caminho da sabedoria. Então, a questão dos valores também,
que a gente chegou aqui. Deixa eu pôr aqui. Antes de eu falar dos valores, seguinte. Vocês podem ver que tem pouca gente aqui nessa reunião. Tem algumas pessoas também que vão assistir depois a gravação e tudo. Mas a gente decidiu, vocês sabem que não está no site nenhuma referência a esse projeto, nem no nosso Instagram. Por quê? Porque a gente só quer abrir 2 turmas. 2 turmas de 5 alunos cada turma. Então, a nossa ideia é essa. Por quê? Porque são as nossas primeiras turmas. Então, são turmas que vão ser muito acompanhadas, no sentido de que a gente quer, assim, ter um olhar muito próximo de ver se está dando certo, como que está sendo a rotina na sua casa, como que a gente pode ajudar para que você aproveite mais. Eu vou estar assistindo várias gravações de aulas para acompanhar como que está sendo durante as aulas também. E a gente está fazendo treinamento também do professorado. É todo um projeto que está sendo muito cuidado, porque a gente tem um carinho muito grande, a gente sabe a importância dele. Então, a gente não quer abrir para muita gente para que não fique uma coisa assim meio fora de controle. E a gente possa realmente acompanhar, sabe, cada criança, acompanhar cada família nesse início. E a gente realmente validando com vocês, vendo que realmente está bom, está como a gente sonhou. Aí sim, a gente abre para mais gente, abre a porteira, divulga no Instagram, divulga no site, faz tudo. Então, a gente quer realmente que se sintam muito acompanhadas essas primeiras famílias, não que as outras não serão, serão também, mas é diferente, né? Porque quando a gente tem menos gente, a gente consegue dar mais atenção e a gente quer dar muita atenção nesse início para resolver tudo que precise resolver, aprimorar todos os processos que precise aprimorar e ir burilando, né? Lapidando essa pequena joia. Então, valores, né? As turmas de 8 ou 9 anos, como elas têm frequência de 3 vezes na semana, elas são mais baratas do que as turmas de 10 anos. Então, o tempo de aula é 45 minutos, 3 vezes por semana. E além disso, tem aquele estudo individual, que é orientado pelo professor, né? O professor diz o que precisa ser feito. E o valor é de R$ 264,21 mensais. As turmas de 8 ou 9 anos, para aulas com o professor 3 vezes na semana. As turmas de 10 anos ou mais têm a frequência de 5 vezes na semana, porque a gente precisa acrescentar aquele estudo mais formal da gramática, né? E também tem Shakespeare e a narração escrita dentro da aula. O tempo de aula é o mesmo, 45 minutos, só que é 5 vezes na semana. E é o mesmo tempo de estudo individual também, de segunda a sexta, 45 minutos. O valor ele fica R$ 440,35 mensais. Esses valores, eles são pelo PayPal, né? Então, eu acho que é pelo PayPal. Se não for pelo PayPal, é por outra plataforma de pagamento, mas dessas que você pode colocar no cartão de crédito direto, sim. E é como se fosse um Netflix, né? Você pode cancelar quando quiser. Não tem multa, não tem taxa de matrícula, não tem nada disso, né? O que mais? Esses são os valores e uma mensagenzinha final. Eu fiquei aqui tanto tempo falando com vocês, né? E eu não podia deixar de falar também dessa proposta, né? Que para que tudo isso, né? Para que tanto trabalho? Para que tanto tudo isso, né? O que a gente quer? Uma vez eu li esse trecho, né, da Sagrada Escritura que me chamou muita atenção, que me lembra muito desse trabalho, né? Das famílias. Do que a gente está fazendo, por que a gente se preocupa tanto, né, com a educação dos nossos filhos. Então, teu povo reconstruirá as ruínas antigas, tu levantarás os fundamentos das gerações passadas, serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Quando eu penso nessa realidade da educação clássica, da educação em casa, dessa busca pelas virtudes, né, de tentar resgatar valores que muitas vezes andam esquecidos por aí, eu penso em todos nós, né, em cada uma de vocês que está aqui até essa hora da noite, numa quarta-feira, sabendo que vai acordar cedo amanhã, né, como uma restauradora de caminhos, né,
como uma reconstrutora de ruínas nas terras a povoar, porque nós somos uma primeira geração aí, né? E é muito mato que vai pela frente, né? Que a gente tem que ir desmatando, como quem chega numa terra desconhecida, né? Para estabelecer ali uma colônia, alguma coisa assim, mas que a gente vai levando muito sol na cabeça e se cortando um pouco nas plantas, mas que assim a gente vai limpando o caminho e abrindo o caminho para quem vem atrás da gente. Então, obrigada. Sigam nosso Instagram, acompanhem nosso trabalho, Academia Adultis Domus, lá tem educaçãoclássica.com, que é o nosso site. E não sei se alguém tem alguma dúvida, deixa eu verificar aqui o chat. As idades, é isso, turma de 8 anos, de 9 anos e 10 anos. Que legal, deixa eu ver que a Valéria comentou naquela hora que eu estava falando sobre a leitura em voz alta, que o marido dela já leu todos do Tolkien para as crianças, né? Que ela poderia ter gravado para os mais novos. Então, grava quando ele lê para os mais novos. É uma boa. Mas realmente, né? É muito legal. E é isso. Gente, tá muito tarde, né? Então, Vanessa perguntando, previsão de início, junho. A gente já não tem a data certinho, né? Eu acredito que seja lá pela segunda ou terceira semana de junho, mas a gente ainda tá acertando, tá? Valéria perguntando se irmãos podem fazer juntos. Em geral, a gente não recomenda assim que os irmãos façam juntos, porque eles se distraem muito, em geral, assim, né? Acontece muito isso. O irmão sempre tem aquela brincadeira interna, que às vezes um acaba distraindo o outro. Então, nas aulas de inglês, pelo menos quando a gente tem irmãos na mesma turma, a gente procura que não tenha, mas quando tem, a gente recomenda que façam em computadores separados e tudo, né? Porque realmente dificulta muito a questão do foco. E, enfim, né? É todo um trabalho também que o professor tem focado em cada um ali. Então, não daria para fazer juntos por conta disso também. Mas a gente tem na academia algumas políticas de desconto para irmãos. Eu não sei de cabeça agora, mas depois a Evelyn e a Bruna respondem tudo para vocês, como é que funciona. Cadê? As crianças passariam por alguma análise para definir em qual turma entrar? No princípio, não. A gente está determinando por faixa etária, né? De 8 anos, de 9 anos e de 10 anos. Mas, de fato, existem crianças que têm habilidades diferenciadas, né? E o professor ele vai saber discernir, se for o caso, né, da sua turma, para seu filho, embora tenha, sei lá, 8 anos, né? Se ele tem uma capacidade de criança de 10, né? Por que ele precisaria ficar na de 8, né? Ele poderia avançar. Conheço um caso, assim, de uma criança que ele está numa escola e que ele está, acho que 2 ou 3 anos acima da idade dele, né? Mas, enfim, são casos mais específicos. Então, há desconto para quem já faz inglês com vocês? Eu não sei. Você sabe, Evelyn? Uma boa pergunta. Evelyn, você tá aí? Temos desconto, sim. Evelyn disse que tem desconto. Então, tem desconto. Beleza. O que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Então, é isso, gente. São 2 turmas, tá? Nesse nosso início, nesse projeto piloto, que a gente quer acompanhar mais de perto as famílias. 5 vagas em cada turma, que é o máximo que a gente oferece, para que possa ter realmente um acompanhamento de perto, né, de cada criança. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Me coloco também à disposição para sanar dúvidas. Se as aulas serão de manhã ou de tarde, ainda não tem horário definido. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato com a Evelyn ou com a Bruna, né, quem convidou vocês para participar aqui dessa reunião. E você pode dizer para elas, tem interesse de manhã, tem interesse de tarde. E aí elas vão trabalhar para formar, né, aquela turminha que tenha 5 pessoas que consigam no mesmo horário. Se você puder de manhã ou de tarde, aí você fala, posso nos 2 horários, que aí aumenta a sua chance também, né, de conseguir essa vaga. Mas é isso. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu já encerro, porque eu tô impedindo vocês de dormirem, coitado.
Enfim. E amanhã o dia começa cedo, né, gente? O meu também. Então, aliás, o meu começa daqui a pouco, que tem que dar mamar de madrugada. A minha tem 2 meses. Então, vamos lá. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, obrigada. Boa noite. Boa noite.